Joia, então vamos falar de mais aliança incondicional, né? Já falamos de aliança condicional, a gente geralmente prefere aliança, receber as promessas, né? Então, vamos falar de aliança davídica, tá bom? Então, percebam, pessoal, que eu estou tentando observar com vocês o desdobramento desse plano maior de Deus, que é um só, né? A Avenida Paulista está ali, né? Mas à medida que o tempo passa, esse plano vai ganhando novas características, novas nuances, né? Então, aquela ideia de continuidade e descontinuidade, né? O que nós temos na aliança davídica? Aliás, quando que essa aliança é estabelecida? Então, o texto central para a gente pensar na aliança davídica, na verdade, o texto em que Deus estabelece seu compromisso com Davi e seus descendentes, é 2 Samuel 7. Né? Então, vale a pena você abrir lá, ou deixar o seu aplicativo, né, aberto lá em 2 Samuel 7, do celular. Que vira e mexe, a gente vai voltar para esse texto aí. Primeira coisa que a gente precisa observar, há várias nuances de aliança, ou vários elementos da aliança nesse texto de 2 Samuel 7, embora o compromisso e as promessas que Deus faça para Davi só sejam chamados de aliança lá no finalzinho do livro, em 2 Samuel 23:5. Então, quando Davi está cantando, é um cântico de Davi, 2 Samuel 23, e está louvando o Senhor pelo bem que lhe tem feito, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado com Davi durante o seu reinado. Ele diz algo muito interessante ali. Ele diz, vocês têm a citação entre aspas aí, né? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Tá? Uma observação que a gente precisa fazer, sempre que a gente encontra termos como eterno, perpétuo, às vezes nas nossas traduções, ou de geração em geração, observe que Deus está fazendo compromissos com homens ou com uma nação durante a história, durante um período histórico, e quando Deus fala de algo permanente, ou que é para sempre ou perpétuo, Ele não está necessariamente se referindo ao nosso conceito de eternidade. A expressão olã no hebraico, né, olã, para sempre, ela indica um longo período. A ideia básica é enquanto houver história, né, ou até o fim da história. Esse meu compromisso com você é válido, esse compromisso meu com você está confirmado. Tá bom? Então, é perigoso a gente importar o nosso conceito de eterno, de eternidade, que a gente já tem mais desenvolvido no Novo Testamento, e querer impor isso no Antigo. Né? O que Deus está falando é, enquanto houver história, enquanto houver essa terra, este mundo, né, o meu compromisso com você não será cancelado. Então, Davi está dizendo, Deus estabeleceu comigo uma aliança permanente, uma aliança perpétua, bem definida e segura. Tá? Então, o que é essa aliança definida e segura a que Davi faz referência aqui? Primeiro, de novo, a ideia de uma dinastia perpétua. Tá? Os descendentes de Davi teriam direito ao trono, ao governo de Israel, por serem descendentes de Davi, Deus ter estabelecido um compromisso com ele. Observe aí primeiro, 2 Samuel 7,16, que é essa primeira citação que vocês têm aí. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, Deus está dizendo que a dinastia davídica é uma dinastia permanente, de que Davi e seus descendentes foram aqueles que Deus escolheu para governarem Israel, para liderarem esses descendentes de Abraão em um compromisso com Deus.
o conceito de casa aqui tem um conceito de dinastia. No mundo antigo, quando se falava, né, Beit, e dizia o nome do rei, a ideia era a dinastia daquele rei. Por exemplo, você tem algumas inscrições assírias que falam sobre Beit Onri, né, ou a casa de Onri, que havia sido o rei do norte. A ideia aqui é de dinastia, né, de um rei descendente de Onri que está governando sobre o reino do norte. Ou aquilo que foi encontrado, que governou sobre um reino bem pequenininho, assim, um povoado, né? Eles têm dificuldade, né, com a Bíblia, então vão sempre tentando de alguma maneira adaptar as evidências arqueológicas àquilo que eles entendem. Mas é óbvio que a Bíblia mostra Davi como um grande imperador, ou como um governante de um grande reino na sua época. Olha o Salmo 89, versículos 3 e 4, colocado aí. Fiz aliança, aqui de novo o termo barit no hebraico, aliança, com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Não é à toa que, ao longo da história de Judá, a gente vê Deus preservando os descendentes de Davi no trono, até finalmente discipliná-los no exílio. Perceba que, quando há a divisão do reino, em que boa parte do reino do norte vai seguir Jeroboão, 10 tribos vão seguir Jeroboão primeiro, porque teve depois o segundo, Deus fala, eu vou manter o reino do sul ligado à dinastia davídica por causa do meu compromisso, por causa da minha aliança que eu fiz com Davi. É a tal da profecia lá do profeta Aías, né, a Jeroboão, quando ele corta um pedaço ali e diz, olha, uma parte vai ser tua, a outra eu vou deixar com os descendentes de Davi por causa do compromisso da aliança que eu tenho com eles. O reino de Judá passa por um momento bastante complicado, por exemplo, quando Atalia tenta eliminar os descendentes de Davi, né? E Deus mantém um pequeno descendente, uma criança ali, que futuramente, apoiada pelo sacerdote Joiada, vai garantir que esse menino suba ao trono e Atalia seja tirada e continue aquela dinastia, então, governando Judá. Então, a gente observa na própria história do livro, especialmente do livro de Reis, depois de Crônicas, essa continuidade, essa manutenção dos descendentes de Davi. E mesmo quando os descendentes já não estavam mais no trono, a gente está no pós-exílio, você está abrindo lá Ageu, capítulo 2, e Deus faz uma promessa dirigida a Zorobabel, que embora não fosse rei da nação, era descendente de Davi. E Deus fala de um momento futuro em que Zorobabel, como representante do trono de Davi, dos descendentes de Davi, e claro, Deus já está pensando lá na frente em que a nação de Israel voltaria a assumir o controle ou o domínio sobre as demais nações, com o descendente de Davi sentado no trono. Ok? Então, é direito deles, perpétuo, dado por Deus, de reinarem sobre a nação de Israel. Aí a gente continua olhando um pouco mais para essa aliança. Embora ela seja perpétua, embora ela seja incondicional, perceba que Deus não estabelece uma condição para Davi aqui. Deus não fala, olha, cara, se você continuar sendo legal assim, né, não aprontar mais nenhuma, eu vou manter essa aliança. Não, perceba que é depois, por exemplo, na narrativa de Samuel, que Davi vai ter o seu relacionamento adúltero com Batseba. É depois da narrativa de Samuel que Davi vai matar Urias. E essa aliança continua de pé. Pode haver uma discussão aí se Samuel está descrevendo sequencialmente os eventos ou não. Segundo Samuel 7 vem depois ou antes, historicamente, em relação a segundo Samuel 11 e 12. Mas o fato é que essa aliança é mantida. E que no final da sua vida, Davi pode dizer, o Senhor fez uma aliança perpétua comigo, em tudo bem firmada e definida. Ok, embora fosse permanente, ela incluía um elemento disciplinar,
de certa forma, parecido com a ideia de desfrute, quer dizer, é direito dos seus descendentes governarem sobre Israel, porém, eu vou tratar com cada um dos seus descendentes individualmente, de tal modo que alguns desses descendentes podem deixar de desfrutar desse direito no processo em que eu vou estar disciplinando eles pelos seus pecados, pelos seus erros. Olha só o que diz 2 Samuel 7, 14 e 15. Eu lhe serei por pai, Deus falando de um descendente de Davi, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Perceba, há um elemento incondicional. A minha misericórdia não vai ser apartada, mas eu vou discipliná-lo, eu vou tratá-lo. Eventualmente, na história de Israel, vou mandá-lo para o cativeiro. Mas mesmo lá no cativeiro, quando a gente chega no final de 2 Reis, o que a gente encontra lá? O tal do Joaquim, filho do Jeoaquim, comendo do banquete do rei de Babilônia, Amel-Marduk, lá por volta do ano 562, 560. E o autor de Reis lembrando, lembra, pessoal, do compromisso lá com Davi? Pois é, a gente está no cativeiro, mas olha aqui um governante de Judá, um descendente de Davi que ainda está vivo, e lembrando esse povo, estamos no cativeiro por causa do pecado, mas a aliança, o compromisso que Deus fez com Davi continua em pé. Né? Daí mencionar esse incidente final de um descendente de Davi comendo à mesa do rei de Babilônia. Deus não abandonou as suas promessas. Aquelas promessas que são incondicionais, Ele vai cumpri-las. Embora estejamos sob disciplina de Deus, Deus ainda tem um compromisso com Davi e seus descendentes. Olha só o Salmo 89, que também reforça essa ideia da condicionalidade ou da disciplina, embora a aliança seja condicional. Se os seus filhos, Deus dizendo para Davi, está rememorando a aliança davídica, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais tirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Então, de novo, tem um elemento disciplinar aqui, em que cada indivíduo, conforme a sua obediência a Deus, vai desfrutar dos benefícios da aliança davídica ou não, mas a aliança, o compromisso, o fato de que haverá descendentes de Davi até o ponto em que Deus vai cumprir certas promessas ainda futuras, está mantido aqui. Né? Deus não quebrou o seu compromisso com Davi. Ele não vai violar a sua aliança e nem vai desmentir aquilo que ele afirmou. Ok? Envolvia também uma expectativa de supremacia sobre as nações. É verdade que durante o período do reinado de Davi e de Salomão, Israel experimenta aquilo que é o seu ápice, o seu apogeu como nação. Né? Há um verdadeiro vácuo de poder no Antigo Oriente Próximo, naquele período ali do século X a.C., e Israel aproveita esse vácuo e exerce domínio sobre vários povos. Se você pega, por exemplo, 2 Samuel 8, 2 Samuel 10, você vê Davi subjugando, a vassalagem, povos como os sírios, povos como os edomitas, os moabitas. Né? E embora aqueles não sejam territórios de Israel, são territórios de reis que são vassalos, são subservientes a Davi, eles devem obediência a Davi, eles têm que pagar tributo para Davi e posteriormente para Salomão. Mas há a expectativa de que essa soberania seja cumprida ainda no futuro. Né? Olha só 2 Samuel 7, 10 e 11. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes.
Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Pessoal, quando é que isso acontece na história de Israel aqui? Eu o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, falando a respeito da nação. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Alguém lembra de algum momento em que Israel passou por uma situação contínua, de tal forma que se estabeleceu na terra e nunca mais foi perturbado pelos seus inimigos? Há um elemento aqui escatológico, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Junto com a dinastia de Davi, tem um conceito de Jerusalém como local da habitação e da morada de Deus. É ali em Jerusalém que será construído o templo. E aí nós temos futuramente promessas escatológicas, falando, por exemplo, da Síria e do Egito, inimigos tradicionais de Israel, inimigos históricos, vindo a Jerusalém para adorar a Deus, para adorar o Deus de Israel. Então, relacionada à dinastia davídica, está Jerusalém como esse centro de adoração. Então nós temos a aliança abraâmica, que é a base de todas as alianças que nós encontramos no Antigo Testamento. Temos a aliança mosaica, que tem esse elemento da condicionalidade, mas que está fundamentada na aliança com os patriarcas. Lembra? Deus vai tirar o povo do Egito, porque ele se lembra do compromisso feito com os patriarcas. Deuteronômio tem duas situações muito interessantes. A primeira está lá no capítulo 7. Moisés fala para o povo: olha, não pensem que Deus escolheu vocês, porque a oportunidade que vocês tiveram para adorar um ídolo, vocês fizeram. Então não foi pela justiça de vocês. Aí ele vai reafirmar de novo, foi por causa do compromisso que fez com os patriarcas. Então é condicional, mas está fundamentada na aliança abraâmica. Aí nós temos a aliança davídica, que é em si incondicional, é um direito perpétuo dos filhos de Davi reinarem sobre Israel, porém, tem um elemento aqui que é o elemento disciplinar, que de certa forma se assemelha àquele aspecto da maldição do Deuteronômio. Quer dizer, embora vocês sempre terão direito de reinar sobre a nação, eu posso tratar com certos indivíduos castigando, disciplinando-os, e eventualmente tirando temporariamente aquele rei ou algumas gerações de rei do trono da nação. Então, aliança abraâmica, mosaica e davídica. Davídica está alicerçada tanto em aspectos da mosaica, mas principalmente na abraâmica. Bom? Joia. O que há de continuidade entre a aliança abraâmica e a aliança davídica? Olha só que interessante. Primeiro, aliança abraâmica aí, Gênesis 17:7, que nós já lemos, mas só frisar. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Esse caráter perpétuo da aliança abraâmica também é percebido na aliança davídica. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Além disso, há uma continuidade no direito perpétuo à terra. Gênesis 17:7, que nós já lemos, está ligado aí a Canaã como posse perpétua. Olha só, Salmo 89, que nós também já lemos. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. A ideia de estar ali de forma contínua, sem ataques inimigos, sem ameaça do exílio, permanência na terra. E aí nós temos uma última aliança que aparece no Antigo Testamento. Tá bom, gente? Percebam que essas alianças, a respeito das quais nós estamos falando aqui, não são fruto de uma construção de um sistema teológico. Ok? São fruto da observação de como Deus vai tratando Israel, primeiramente Abraão e futuramente Israel,
no seu relacionamento ao longo da história da redenção. E essas alianças estão ali, estão afirmadas ali, são mencionadas, são referidas. Então há um desenvolvimento claro no próprio texto bíblico que faz referência explícita a essas alianças. Então, temos aqui agora a nova aliança. Quais são alguns elementos da nova aliança? E aí eu quero que vocês venham comigo para Jeremias capítulo 31. Jeremias. Já estamos agora nos profetas, né? Saímos do Pentateuco, fomos para Samuel, agora vamos para os profetas. Jeremias capítulo 31. Podem abrir aí. De cara, a gente já percebe uma relação de descontinuidade. Vamos ler primeiro os versículos 31 e 32, tá bom? Diz assim. Geralmente vocês leem, ou quem está aqui mesmo falando lê? Vocês querem ler? Alguém quer ler para nós? Voz bem forte. Posso ler? Tá, então tá bom. Se alguém quiser ler depois, pode ler em casa. Não, estou brincando. Vamos lá. Jeremias 31, versículos 31 e 32. Diz assim, ó. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Ok? Está aí no texto. Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Bem significativo. As duas estavam no exílio. Menciona-se a parte norte e a parte sul. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar depois no livro de Deuteronômio. Então, Deus está dizendo aqui, essa nova aliança não tem relação, não tem associação com aquela aliança. O autor de Hebreus, a gente vai estudar, vai dar uma olhada para o conceito de nova aliança amanhã, mas ele vai ser muito taxativo. Ele vai dizer, olha, a partir do momento que a nova aliança é estabelecida, a antiga aliança, e ele faz referência à aliança mosaica, principalmente ali, ou exclusivamente à aliança mosaica, ela se torna obsoleta, ela se torna inefetiva. Tá? Então, há um elemento de descontinuidade, a aliança nova é diferente da aliança mosaica, e há um elemento que envolve as duas comunidades de Israel. Esse conceito, ou esse envolvimento dos dois reinos, é enfatizado em outros textos também do Antigo Testamento, alguns textos proféticos. Tanto Ezequiel quanto Jeremias vão falar disso. Se você ler Ezequiel 37, depois você pode ler com calma em casa, você vai perceber que Deus está falando claramente de uma aliança. Ela é mencionada no final do capítulo 37. Ezequiel vai chamar essa aliança de aliança de paz, mas que envolve exatamente os mesmos elementos da nova aliança de Jeremias. As duas são chamadas de aliança, embora o adjetivo seja nova e de paz, é basicamente o mesmo tipo de estrutura. Rompe-se com a aliança mosaica, mas se mantém basicamente as promessas da aliança feitas com Abraão e com Davi. Olha só o que diz Ezequiel 37, 21 e 22. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a própria terra. Não, mas isso se cumpriu lá quando eles voltaram do cativeiro. Vamos continuar lendo. Farei deles uma só nação na terra, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Quando é que isso acontece na história de Israel? Em que momento o reino do norte e o reino do sul se tornam novamente uma só nação? Não dá para dizer que foi na época dos Macabeus. Porque embora você tenha um reino independente no período dos Macabeus, é basicamente o reino do sul. Aliás, eles não se davam com o reino do norte. A gente começa a perceber depois do exílio um conflito entre a galera do reino do norte e a galera do reino do sul. Então, a gente tem que manter isso em mente aí enquanto a gente vai falando das alianças.
A nova aliança implica um compromisso interno com Javé. E isso é algo basicamente novo. Lembra que eu falei que Deuteronômio anunciava um momento futuro em que Deus trocaria o coração de pedra por um coração de carne obediente, colocando o Espírito no coração do povo? Mas isso ainda é um momento futuro. Não dizia respeito especificamente à aliança mosaica. É uma expectativa de que isso no futuro aconteceria. E isso é então selado, ou isso é mencionado na nova aliança. Dá uma olhada aí no versículo 33 de Jeremias 31. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel daqueles dias. Opa, falou Judá, falou Israel, agora é uma só nação, Israel. Declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, aquilo que Israel foi incapaz de cumprir ou de realizar, que era a obediência aos mandamentos de Deus, agora na nova aliança eles terão a lei de Deus internalizada. E perceba que provavelmente essa lei aqui não é a aliança mosaica. Porque ele acabou de dizer no versículo 32 que essa nova aliança não tem relação com a aliança mosaica. Aqui parece ser uma referência à lei de Deus em geral, aos mandamentos de Deus que são estabelecidos a partir da nova aliança, que agora são vivenciados com uma atitude de coração disposta a obedecer. Não apenas um mandamento externo. Paulo vai fazer um joguinho de palavras, vai fazer um jogo com esses dois conceitos aí, né? Lá em 2 Coríntios 3, onde ele fala de uma antiga aliança ligada à lei escrita na pedra e de uma nova aliança de tábuas do coração, não mais tábuas externas registradas numa pedra. Há aqui o elemento do perdão de pecados. Jeremias 31, 34 vai dizer, na sua segunda parte: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, é o processo de perdão, de purificação dos pecados do povo. Olha só o que diz aí Ezequiel 36, 25. Então, aspergiei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha aí o conceito de internalização da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui é Ezequiel 36, 25 em diante, provavelmente até o 27 aí que vocês têm citado. Então, percebem esses elementos aqui característicos? Quando a gente olha, por exemplo, para as bênçãos da aliança mosaica, é muito significativo que essas bênçãos elas sejam basicamente materiais. Na nova aliança, a gente tem essa conjugação de bênçãos espirituais, perdão de pecados, internalização da lei de Deus, acesso à revelação de Deus, né? Não mais dirá um homem ao seu próximo, conheça a Deus, porque todos me conhecerão. Mas também há elementos aqui materiais e físicos. Olha só, à medida que a gente vai lendo o texto. Olha, os versículos 35 a 37 nos lembram que Deus jamais rejeitará os descendentes de Abraão. Então, está reafirmando o compromisso feito lá atrás com Abraão, certo? Olha o versículo 35, rapidamente. Assim diz o Senhor: aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha o elemento de perpetuidade aí.
Olha a lembrança, a referência ao compromisso de Abraão e com seus descendentes. Eles jamais deixarão de ser uma nação diante de mim para sempre. Especialmente a relação pessoal que Deus tinha com o povo. Gente, sabe o que chama mais atenção minha aqui no capítulo 31? É esse finalzinho do capítulo 31. Uma promessa clara, escancarada, que a gente não tem como espiritualizar isso daqui, que é a de que Jerusalém seria futuramente reconstruída e jamais destruída. Olha só os versículos 38 a 40, do Jeremias 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananeel até a porta da esquina. Ele vai descrevendo. Olha só o versículo 40. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados, e todos os terraços que dão para o vale do Cedron a leste, até a esquina da porta dos cavalos, serão consagrados ao Senhor. O que vai acontecer depois, gente? A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Aí a gente pensa em 70 depois de Cristo, 135 depois de Cristo, especialmente 70, quando Jerusalém é destruída. Parece que essa expectativa da reconstrução de Jerusalém como a capital da nação de Israel ainda aguarda uma expectativa de cumprimento futuro. Na nova aliança, há de novo a reafirmação em Jeremias 33. Eu quero que vocês vejam um pouquinho lá para frente comigo, Jeremias 33. Olha só que interessante. No 31, há uma descontinuidade, certo? Não tem mais relação com aquela aliança feita quando o povo de Israel saiu do Egito. Mas espera aí, tem continuidade com alguma outra aliança? Tem. Se você olhar para Jeremias 31, para o versículo 31 não, perdão, 33, versículo 14, olha a relação com a aliança davídica. 33, versículo 14. Sempre quando a gente começa a observar em Jeremias, tá, pessoal? Dias virão, ou naqueles dias, ou nos últimos dias, tem um caráter futuro, via de regra, escatológico. Olha o versículo 14. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Que promessa é essa? Jeremias está se referindo ao capítulo 31. Jeremias está se referindo ao capítulo 32 também, versículo 40, em que é mencionada essa aliança permanente. O que vai acontecer? Se a gente continua lendo o capítulo 33 e vai para o versículo 24. 33, versículo 24. Não, 24 não, volta um pouquinho aí. Versículos 20 e 21. 20 e 21. Assim diz o Senhor, se vocês puderem romper a minha aliança, de novo, olha de novo a ideia de dia, de noite, de modo que nem dia, nem noite aconteçam no tempo. Versículo 21. Então poderá ser quebrada a minha aliança com meu servo Davi, e neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. Versículo 22. Farei os descendentes do meu servo Davi, os levitas, que me servem tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. Então, há de novo aqui uma referência à aliança com Davi, que começa lá no versículo 19, a gente leu aqui os versículos 20 e 21. E há também uma retomada da aliança com Abraão. Se você for para o finalzinho do capítulo 33, aí a partir do versículo 23, olha só o que Deus diz no versículo 24. Você reparou que essas pessoas estão dizendo que o Senhor rejeitou os 2 reinos que tinha escolhido? Por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram. Olha o versículo
25 e 26, os versículos 25 e 26. Se a minha aliança com o dia, de novo a mesma formulação, e com a noite, não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas eu restaurarei a sorte deles. Percebe aqui a linguagem, a fórmula que remete à aliança com os patriarcas? Então, o que Jeremias está dizendo para nós é aquilo que o Walter Kaiser vai dizer nessa citação aí, que a nova aliança começa com a antiga promessa feita a Abraão e Davi. Ela não tem uma descontinuidade com a aliança abraâmica davídica. Pelo contrário, ela retoma essas alianças e reafirma essas alianças junto com novas promessas. Promessa do Espírito, promessa do perdão dos pecados, internalização da lei, acesso à revelação de Deus. Então, se aquelas promessas relacionadas a Davi e Abraão tinham uma característica basicamente física material, essa característica física material é reafirmada. Eu vou trazer o povo para a terra, Jerusalém não vai ser mais destruída, mas ela é unida a bênçãos ou promessas espirituais. Bom, quais são as outras características físicas? Um governante de Davi reinando sobre Israel, já mencionamos, já lemos, não vamos ler de novo isso daqui, mas observe comigo, Ezequiel 36, 29 a 30, que está projetado aí. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então, perceba que, aliado às promessas espirituais da nova aliança, estão as promessas físicas. Se a gente lê Ezequiel 34, tem promessa de uma segurança absoluta, as outras nações não vão mais atacar. Deus usa a metáfora das ovelhas. E Israel é um grupo de ovelhas, é um rebanho de ovelhas. E as nações ao redor são os animais que haviam despedaçado, atacado essas ovelhas. E Deus diz lá em Ezequiel 34, nunca mais essas ovelhas serão atacadas novamente. Elas pastarão tranquilas na sua terra, na terra, ou ele chama dos montes de Israel. Então, a nova aliança, ela mescla esses aspectos espirituais e físicos. E aí nós temos basicamente o quadro aqui pronto. A aliança abraâmica é o fundamento de todas as demais. A mosaica tem um elemento de condicionalidade, que implica disciplina, correção de cada geração. A davídica, ela é incondicional. O direito de reinar sobre Israel pertence aos descendentes de Davi, e nós sabemos que agora pertence ao descendente de Davi, especificamente Jesus Cristo, filho de Davi. Teve uma característica de condicionalidade à medida que os reis desobedeciam, eles eram corrigidos, embora o compromisso com a dinastia de Davi permanecesse. E a nova aliança. A nova aliança, perceba que ela não toca na mosaica, porque não tem mais relação com aquela aliança feita quando o povo saiu do Egito. Ela tem relação com a aliança abraâmica e condicionalidade na nova aliança. É sempre Deus falando, eu vou fazer isso, eu vou cumprir a promessa, jamais Israel sairá da sua terra, jamais Jerusalém será destruída. Eu vou estabelecer um filho de Davi ali, e ele vai governar o meu povo para sempre. Então, há essa firmeza na declaração de incondicionalidade. Não depende mais de Israel, depende exclusivamente do Senhor, que vai transformar o coração dos israelitas e, consequentemente, vai reverter a condição política, social e econômica desse povo com que ele faz o compromisso. E aqui eu quero citar para vocês o Robert Salcy, um livro que eu recomendo. Infelizmente a gente só tem em inglês esse livro. Alguma editora, se Deus quiser um dia, vai nos presentear com a tradução dele, Diz assim:
Embora a história do povo de Deus, relatada no Antigo Testamento, revele a vida sob a antiga aliança, o Antigo Testamento retrata o fim dessa antiga ordem em favor das bênçãos de uma nova aliança. Perceber que o Antigo Testamento fala de épocas e eventos escatológicos, incluindo a inauguração de uma nova aliança, nos impede de ver todo o Antigo Testamento meramente como sombra e tipo que se tornaram ultrapassados com a vinda de Cristo. A realidade consumada da vinda de Cristo transcendeu muitos elementos da aliança mosaica, mas isso não pode ser dito a respeito da nova aliança ou das realidades escatológicas ali prometidas. Portanto, esses elementos escatológicos das promessas do Antigo Testamento, retorno à terra, permanência perpétua nessa terra sem mais ser ameaçado pelos inimigos, prosperidade nessa terra, podem ser explicados como antitípicos em relação às sombras tipológicas da antiga aliança. Se este for o caso, então, seria aparentemente lógico que esses elementos escatológicos devessem ser entendidos em seu sentido do Antigo Testamento, a menos que uma revelação posterior indique uma reinterpretação. E esse é um ponto que a gente vai comentar, especialmente amanhã aqui. Quando os autores do Novo Testamento falam dessa nova aliança sendo experimentada já hoje, eles mencionam basicamente os elementos espirituais. Eles não pegam os elementos físicos e materiais prometidos, como a questão de Jerusalém ou do povo vivendo na terra, e aplicam para essa administração que nós estamos vivendo do plano de Deus. Eles simplesmente não as mencionam. E mencionam apenas a aplicação dessas realidades espirituais para nós, indicando que os aspectos físicos e materiais ainda aguardam um cumprimento futuro. Ainda aguarda um momento em que eles se tornarão realidade junto com a realidade espiritual que nós já começamos a desfrutar. Perceba que até os aspectos espirituais nós experimentamos, mas não de maneira consumada e completa, como ocorrerá. Esse último ponto do Salsi precisa ser enfatizado, pessoal. A menos que uma revelação posterior do Novo Testamento indique claramente uma mudança, nós não deveríamos achar que esses elementos físicos ainda não encontrarão o seu cumprimento. O que nós temos em Romanos, capítulo 11, versículos 21 a 35? Observe que há aqui um certo contraste entre Israel e os gentios que já estão desfrutando de certas bênçãos da nova aliança. Em nenhum momento esses gentios se tornam Israel. Pelo contrário, há uma expectativa de que a desobediência de Israel, que possibilitou a conversão desses gentios, futuramente se torne também uma conversão de Israel, em que esses dois grupos são claramente distinguidos. E há aqui uma afirmação nesse texto de que as promessas que Deus fez para os patriarcas são irrevogáveis. Olha só Romanos 11, 25 a 31, está aí projetado. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio endurecimento em parte. Então ele está falando de um momento que ele chama de plenitude dos gentios, em que esse endurecimento presente será mudado para uma experiência de salvação. E aí ele cita dois textos do Antigo Testamento. Primeiro, Isaías 59, se não me falha a memória. Virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E depois, o texto que nós conhecemos, Jeremias 31. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Foram eles que rejeitaram o Messias.
Foram eles que crucificaram o Senhor da glória e que disseram: não queremos. Porém, quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Espera aí, mas não ficou lá atrás? Não. O compromisso com os patriarcas continua em pé, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim também estes agora foram desobedientes. Ele faz menção antes aos gentios, que foram desobedientes, depois foram alcançados por Deus, e aí ele menciona os israelitas. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Há um reconhecimento, pelo menos por parte, até mesmo de teólogos que estão nos dois sistemas aí de discussão de continuidade e descontinuidade, mesmo alguns estudiosos que afirmam muito mais a continuidade, quando chegam diante de textos como esse, reconhecem: há ainda uma expectativa futura para com Israel. Esse texto claramente está dizendo para nós que não há uma reinterpretação da aliança com os patriarcas. Pelo contrário, a aliança com os patriarcas permanece e aguarda um futuro cumprimento. Douglas Moo, que esteve recentemente no Brasil, ele não é alguém que, por exemplo, abraça completamente um sistema de descontinuidade. Mas ao comentar aqui Romanos 11 e Romanos 10, ele fala: não, tem ainda um futuro para Israel. Tem ainda uma expectativa para com Israel. De tal modo que essas duas alianças abraâmica e davídica ainda aguardam cumprimento ou consumação no seu formato completo, unidos à nova aliança. Então, o que nós temos aqui? O meu horário ainda está dentro, né? Obrigado pela paciência, hein, gente? Não é fácil não, hein? Até às 10, né? É dureza. Eu estava até comentando com a minha igreja, falei: gente, orem por mim, para que eu consiga comunicar com clareza e não deixar o pessoal dormir, né? Porque esse assunto às vezes dá um pouco de sono na gente, né? Perceba que, primeiramente, as promessas a Israel envolvem não somente bênçãos espirituais, como nós mencionamos, mas políticas, sociais e econômicas. Então a gente não pode separar uma da outra e dizer só essa se cumpre, essas daqui deixa para lá. Não, aguardam cumprimento. O foco principal das promessas do Antigo Testamento são o Israel étnico e nacional, tá bom? Se você chegasse para um judeu cativo na Babilônia, que tivesse acabado de ouvir a promessa da nova aliança feita por Jeremias e perguntasse: cara, o que significa a comunidade judaica e a comunidade de Israel? Ele ia dizer para você: significa a comunidade judaica e a comunidade de Israel. Significa o reino do sul e o reino do norte. Então, nós não podemos tirar desse ouvinte original a capacidade de compreender o sentido básico do texto, que tinha a ver com Israel étnico. Terceiro ponto: há uma expectativa de grande conversão de hebreus, não apenas judeus, aqui eu deveria ter colocado israelitas, seria a palavra mais correta, a Cristo no fim da tribulação, ou naquilo que é chamado de plenitude dos gentios. Talvez esse fim da tribulação aqui tenha uma nuance um pouco mais de sistema. A gente pode chamar de plenitude dos gentios, que é o termo bíblico que Paulo diz, que Paulo usa. Por fim, essa expectativa de reino futuro do descendente de Davi sobre a nação unida em segurança não é revogada por Jesus. Ela simplesmente é colocada numa condição que ainda aguarda um cumprimento futuro. Se a gente olha para Atos capítulo 1, e eu estou aqui já praticamente finalizando, olha só. Atos capítulo 1, dá uma olhadinha comigo, versículos 6 a 8. Atos capítulo 1, versículos de 6 a 8. Olha só o versículo 6. Os discípulos acabaram de ouvir uma tal promessa do Espírito Santo no versículo 5. Bom,
que vem na mente dos caras? Cara, essa promessa da vinda do Espírito tem a ver lá com Jeremias 31, tem a ver com Ezequiel 36, e junto com isso vinha a restauração de Israel. E aí eles perguntam para Jesus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E a resposta de Jesus é: pessoal, que reino? O reino está aqui no coração de vocês. Não é isso que Jesus responde. Olha a resposta de Jesus no versículo 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus não diz que a expectativa de um reino futuro, de uma restauração do reino de Israel, foi revogada. Ele não diz que essa restauração para Israel já estava se cumprindo com os discípulos. Embora esses discípulos desfrutariam da presença do Espírito, que é um dos elementos da promessa, ainda há um tempo futuro, há um momento futuro, que não caberia aos discípulos ficarem cogitando qual seria esse momento, mas que o Pai já havia estabelecido, e que ele sabia o momento em que isso aconteceria. Primeira implicação disso, né? Pare de ficar tentando descobrir quando é que vai acontecer esse ou aquele evento escatológico, né? E Barack Obama está no poder, né? Agora veio Trump, e o que será que vai ser? A galera de Israel lá está fazendo as pazes com os palestinos. Não compete a vocês saberem tempos ou datas. O que compete a vocês? Aí vem o versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Pai estabeleceu um momento para esse reino, para a restauração desse reino de Israel acontecer. Mas enquanto ele não acontece, não cabe a vocês especularem o momento dele. Cabe a vocês cumprirem o papel de testemunharem, de falarem do Evangelho, de anunciarem as boas novas, não apenas em Jerusalém e na Judéia, mas levando essas boas novas até os confins da terra. E isso, queridos, tem a ver com uma expectativa que está muito presente em textos relacionados à nova aliança, ou de promessas futuras a Israel, de que não apenas Israel seria abençoado por meio dessa aliança, mas as nações, os gentios, também experimentariam bênçãos da nova aliança. Vocês têm aí João 18:36, aquela básica pergunta de Pilatos para Jesus: é verdade que tu és o rei dos judeus? E Jesus diz: o meu reino ainda, isso ainda é muito importante, né? Ainda não é deste mundo. Ok? Então a gente termina lembrando, em primeiro lugar, Deus tem um compromisso com Israel, isso ressalta a fidelidade dele, apesar da infidelidade do povo. Deus tem vários modos de tratar, estabelece algumas alianças, não uma única aliança, pelo menos 4 que nós vimos, e não cabe a mim e a você ficar especulando, né? Quando é que essa restauração do reino vai acontecer? Cabe a nós sermos testemunhas do Evangelho, das boas novas, de que pessoas podem desfrutar das bênçãos da nova aliança já no presente. Bom, vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos deu juntos aqui, para estudarmos a Tua palavra, refletirmos sobre as alianças e o compromisso Teu com Israel, Pai. Muito obrigado porque ao olhar para essas alianças, a gente vê um Deus constantemente fiel, que não pode cancelar ou revogar aquilo que promete de maneira incondicional, Pai. Muito obrigado porque ao olhar para a Tua fidelidade, nós somos confortados em saber que o Teu compromisso conosco, na nova aliança, não depende de nós, mas depende unicamente, Pai, do Senhor, e que está baseada nessa confiança, como Paulo vai dizer em Gálatas, daqueles que, assim como Abraão, depositam a fé no filho de Abraão,
que veio para nos trazer um novo relacionamento contigo. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado.